Irmãos Menendez revelam segredos chocantes em documentário que pode mudar tudo sobre o caso. No coração da noite, uma atmosfera densa e pesada pairava sobre o estúdio. As câmeras estavam ligadas, capturando cada suspiro, cada emoção crua que escapava de Érico e Lúcio Menendez. Não era apenas um documentário, era um grito desesperado por liberdade. As luzes brilhantes iluminavam rostos devastados, revelando um passado que muitos desejariam esquecer, mas que agora estava prestes a ser exposto. Existiam segredos obscuros, camadas de dor e medo que se acumulavam como sombras, ameaçando desmoronar tudo ao redor. Os irmãos se sentavam lado a lado, as mãos trêmulas, o olhar perdido em memórias que deixavam marcas profundas na alma. Cada palavra que saía de suas bocas era carregada de tensão, lembranças de uma infância marcada por um ambiente abusivo e controlado. Do tom de suas vozes ecoava a angústia e o desespero que sentiam. Eles não eram quem pareciam ser, disse Érico, a voz embargada. A frase ressoou no ar como um convite ao delírio. O público sabia que, a qualquer momento, tudo poderia mudar. Entre os relatos surgiam detalhes horripilantes. Os gritos apagados, as noites sem dormir, o jeito que seus pais manipulavam e controlavam suas vidas. Eram relatos de horror, mas também de sobrevivência. Os anos de sofrimento começaram a se desdobrar. Um filme em que cada cena se tornava mais chocante e difícil de assistir que a anterior. Lúcio, o mais velho, encarou a câmera com um olhar carregado de dor e culpa. Ele falava de um jurado que agora era uma figura pública controversa, ameaçando expor verdades que os irmãos estavam relutantes em revelar. A tensão no ar era palpável. Um movimento em falso poderia acionar uma bomba emocional. Enquanto o ambiente se tornava cada vez mais claustrofóbico, Érico se viu encurralado entre a vontade de confessar e a necessidade de proteção. O que aconteceria se suas verdades viessem à tona? O murmúrio da audiência se intensificou. Mas, ao mesmo tempo, uma estranha conexão com uma figura obscura do crime pairava como um manto sobre eles. O passado não era apenas algo que eles estavam tentando enterrar. Era um pesadelo que se recusava a deixá-los em paz. Se tudo isso for exposto, estaremos perdidos, pensou Érico, a pressão crescendo em seu peito. Ele se perguntava se a verdade realmente os libertaria, ou se os escravizaria ainda mais. E a câmera continuava a rodar, como um predador faminto, capturando cada nuance de vulnerabilidade e trevas. De repente, uma gravação inesperada apareceu nas telas, cortando a conversa, prometendo mais segredos obscuros. O clima ficou eletrizante, os rostos brancos de apreensão. O que mais estava escondido nas sombras? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O clima no estúdio pegou fogo quando as imagens cortaram.
Todos os olhos estavam cravados na tela, e o coração de Érico disparou. Luzes brilhantes agora pareciam mais cruéis, iluminando uma verdade que até então estava envolta em trevas. O público, envolto em expectativa, aguardava a revelação da gravação que prometia mais segredos obscuros. De repente, a tela piscou e uma imagem antiga surgiu. Um vídeo caseiro. Lá estavam eles, crianças, correndo pelo quintal de uma casa que parecia sonho. Mas no fundo, uma sombra aparecia. Uma figura familiar e ao mesmo tempo distante. A câmera focou, revelando o rosto de sua mãe, mas algo estava estranho. O olhar dela não era de carinho, mas de frieza. Érico sentiu o estômago revirar. Era como se a atmosfera do lugar estivesse mudando. Um vórtice de memórias e sentimentos. Essa gravação, onde você a encontrou? Lúcio disparou. Seus olhos fixos na tela. A tensão entre eles crescia, quase palpável. Érico, com a pulseira de suor escorrendo pela testa. Não sabia responder. A imagem continuava e a voz da mãe se tornou clara, gritando, mas de forma distante. As palavras eram incompatíveis com a aparente harmonia da cena. E então, algo aconteceu. A imagem tremeu e por um breve momento o vídeo interrompeu. Uma voz abafada emergiu do fundo. Vocês não sabem de nada. A frase soou como um eco, carregado de raiva e dor. O público ficou em silêncio. Os murmúrios cessaram. E uma onda de inquietação atravessou a sala. O que mais estava escondido ali? O rosto de Lúcio palideceu e Érico sentiu um frio na espinha. A esse momento de tensão aguda, a relação deles parecia estar em risco. O irmão que sempre fora uma âncora estava se perdendo na tempestade. Precisamos desligar isso, ele sussurrou. Luzes mudaram. A imagem da infância se apagou e deu lugar a uma sala de tribunal. As vozes dos advogados ressoando. O jurado controversial apareceu. Um rosto que Érico conhecia bem. Era um amigo da infância. Alguém que tinha se afastado do grupo, mas não sem deixar marcas. A conexão se formava e Érico sentiu a angústia apertar ainda mais. Ele sabe. Foi tudo o que Lúcio pôde murmurar, o seu olhar superando a compreensão. O ambiente pesou e a sensação de traição estalou no ar. A sala de tribunal, a figura distorcida na tela, tudo isso complicava ainda mais. Se aquele jurado tinha algum conhecimento sobre seus pais, aquilo poderia acabar com eles de vez. Enquanto Érico analisava a reação da plateia, um pensamento sombrio o atravessou. E se eles não fossem as vítimas? E se houvesse algo mais horrendo que os dois estivessem escondendo? A pressão crescia e ele pensou na possibilidade de que os papéis poderiam se inverter. A exibição, agora em um suspense mortal, transformou o que parecia ser uma busca por liberdade em uma nova prisão, ainda mais intimidadora. O público estava absorvido, mas a verdade era que nada estava claro. Quem era realmente a vítima aqui? A diferença entre bem e mal, entre sobrevivência e conivência, estava se apagando, sem que ninguém percebesse. Na plateia, uma mulher encapuzada observava tudo com um sorriso que congelou o sangue de Érico. Era uma figura familiar, mas ele não conseguia colocar em palavras o que aquilo significava para eles. Assim como a imagem desapareceu, a mente de Érico também estava envolta em névoa. Eles poderiam nunca sair dessa. O futuro estava em jogo,
E a verdade era muito mais sombria do que tinham imaginado! O que mais estava escondido na escuridão? A pergunta ecoava e ninguém sabia a resposta. A tela parecia brilhar muito mais intensamente, como se aquilo realmente tivesse uma vida própria. A imagem da sala de tribunal era um pesadelo ao vivo, e todos na sala tinham os olhos fixos na tela. Érico estava em um estado de pânico, mas a repentina interrupção da gravação não poderia ter sido mais impactante. A voz abafada, "Vocês não sabem de nada", ecoou em sua mente como uma bomba. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Então, no meio daquela tensão, um barulho vindo de trás fez com que todos se virassem. A mulher encapuzada levantou-se, revelando um rosto familiar. Era Ana, uma amiga antiga dos irmãos. A mesma Ana que eles pensavam ter deixado para trás. Agora estava ali, viva e em pé. Na frente do público, o coração de Érico disparou. Que loucura era aquela? Como ela podia estar ali? Ele se sentiu tonto. Junto com a visão dela vinha um misto de alívio e terror. O tempo parecia parar. A multidão da plateia começou a murmurar, confusa. O que ela estava fazendo ali? Qual era o seu papel nessa história? Uma mistura de medo e esperança tomou conta do estúdio. Lúcio encarou a irmã com uma intensidade que poderia cortar o ar. "O que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguiu sussurrar. Seus olhos estavam arregalados. A situação estava prestes a se tornar ainda mais horrenda e ele sabia disso. Ana olhou para os dois e uma expressão de tristeza profunda cruzou seu rosto. "Eu não estava morta", começou, a voz trêmula, mas cheia de uma determinação feroz. "Vocês precisam ouvir o que aconteceu. A verdade é muito mais complicada do que vocês pensam." A sala inteira parecia estar em silêncio absoluto, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora. "Complicada? Como assim?" Érico perguntou, sua voz revelando a mistura de incredulidade e choque. A ansiedade fazia seu peito doer. "Você esteve com eles? Vocês todos estavam juntos?" A ideia de que havia mais segredos escondidos, que Ana sabia de algo que poderia mudar tudo, o deixava em estado de alerta. Como ela poderia ter mantido isso em segredo? Ana respirou fundo e os olhares da plateia estavam sobre ela. "Eles estiveram envolvidos em coisas que vocês nem imaginam. Mais do que a dor que vocês sentiram. Mais do que o que vocês pensam que sabem. É uma rede muito maior." O tom dela era carregado de urgência e a tensão crescendo no ar. Quase era palpável. De repente, sua declaração foi interrompida quando a imagem da tela mudou novamente. Uma série de fotos começaram a aparecer, cada uma mais sombria do que a anterior. Uma sequência de pessoas, amigos, conhecidos. Cada um deles tinha uma conexão estranha e obscura com os Menendez. Érico quase não pôde acreditar. Quem eram essas pessoas? Como Ana poderia saber algo sobre isso? A sala estava um caos. Murios aumentaram em uma crescente onda de confusão. Lúcio sentiu um frio percorrer sua espinha. A ideia de que estavam em uma rede de mentiras e traições começava a tomar forma. E se Ana realmente estivesse certa? E se no fundo eles não fossem as vítimas? Ideia de que eles poderiam ser parte de algo muito maior, muito mais sinistro, era perturbadora. "Vocês precisam parar", gritou Lúcio, a voz estrondando no estúdio. Um eco de desespero. "Precisamos saber a verdade, mas não assim!" O silêncio pressionou todos. E então, com um estalo, tudo mudou. Ana olhou para o chão,
lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Eu não sabia. Eu não sei como isso aconteceu. Mas ouça, você precisa entender. O que aconteceu com vocês foi parte de algo muito maior. Algo que me assustou a vida toda. O que mais ela estava escondendo? Qual era o mistério que se desenrolava lentamente? Revelando mais profundezas de dor, Érico não conseguiu processar. O futuro deles estava repleto de incertezas. E a verdade que estava para emergir poderia ser a sua ruína. Enquanto o público aguardava, com o coração na boca, Érico olhou fixamente para Ana. Ele não sabia se queria ouvir, mas ao mesmo tempo, suas palavras eram um chamado a mergulhar no abismo. O que mais estava à espreita na escuridão? E se a verdade fosse o que os destruísse? Enquanto o público aguardava, com o coração na boca, Érico olhou fixamente para Ana. Ele não sabia se queria ouvir, mas ao mesmo tempo, suas palavras eram um chamado a mergulhar no abismo. A tensão na sala foi crescendo e o silêncio se tornou quase insuportável. Era como se todo o mundo tivesse parado, todos os olhares cravados em Ana, aguardando a revelação que poderia desvendar um novo capítulo da história deles. Foi ele, o jurado! Ana exclamou, os olhos arregalados de nervosismo. Ele sabe mais do que está dizendo, muito mais. O coração de Érico disparou novamente. O que ela queria dizer com isso? Os sussurros do público se intensificaram. Um eco de incertezas, cobertores de todos com um manto de desconforto. Vocês precisam entender, ele está envolvido e não da maneira que vocês pensam. Envolvido? Com o quê? Lúcio gritou, agora furioso. O rosto dele estava vermelho, o medo transbordando em raiva. Por que você não nos contou antes, Ana? Eu estava protegendo vocês, respondeu ela, a voz embargada. A situação era muito mais perigosa. Eu não tinha como saber que tudo isso ia voltar a acontecer. Então, a tela piscou e cortou para uma nova imagem. Uma reunião secreta em um lugar escuro. Pessoas trocando notas e olhares cúmplices. Entre eles, o jurado. Érico sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. A gravidade da situação era esmagadora. O que estava acontecendo? A cada imagem que passava, mais perguntas surgiam e a sensação de traição aumentava. Precisamos desligar isso agora! Lúcio gritou, histericamente. Ele estava perdendo o controle. Essa não é a verdade. Nós não estamos envolvidos. Nisso, mas Ana o parou. Ela o olhou nos olhos, um pedido silencioso por compreensão. Vocês estão presos em um jogo muito maior. O que aconteceu com nossos pais não foi apenas uma tragédia familiar. Foi um esquema. E nós éramos parte dele. A sala estava em chamas, com o caos e os murmúrios, agora intensificados pela revelação. Érico se sentiu tonto. Os olhos dele se fixaram em Ana. O que ela estava dizendo? E se as coisas que vocês lembram não são tudo? Ana continuou, a voz agora firme. E se nós não fôssemos apenas vítimas? O que se vocês estiverem ligados a tudo isso de uma forma que não conseguem enxergar? Érico mal conseguia respirar. Ele se perguntava se deveria acreditar nela. Isso era demais. No meio da confusão, um ruído alto fez todos se virarem. A porta do estúdio se abriu abruptamente. E antes que alguém pudesse reagir, uma figura entrou, vestida de preto e com um capuz puxado. O público ficou em silêncio total e a tensão se acentuou. O estranho olhou fixamente para Ana e a expressão que atravessou seu rosto era de reconhecimento, um misto de alívio e medo profundo. Ana, você veio!
A voz era grave e rouca. Era um homem alto, seus olhos brilharam intensamente sob o capuz. Eu sabia que você não estava morta. Mas você não deveria estar aqui. Eles estão vindo. Um frio percorreu a coluna de Érico. O que isso significava? Quem está vindo? O que você sabe? Ele exigiu, a adrenalina explodindo em suas veias. A sala estava em choque. A expectativa pairava como uma névoa sufocante. Ele nunca teve tantas perguntas. Cada palavra que saía da boca daquele homem parecia abrir novas feridas. A verdade, o suposto alívio de uma revelação, agora era uma carga pesada, uma armadilha. Ana hesitou, olhando entre Érico e Lúcio. As coisas não são como parecem. Acabamos de arranjar mais inimigos do que amigos. A sala se iluminou com os flashes dos fotógrafos, capturando a cena que ficaria gravada na memória coletiva. Mas, no fundo, todos na sala sentiam uma mudança no ar, como se não estivessem apenas assistindo a uma revelação, mas a um prelúdio de algo muito mais sombrio. Vamos sair daqui, agora! Lúcio exigiu, mas Ana permaneceu firme, os olhos cheios de determinação. Ainda não terminamos. A verdade que você realmente conhece está prestes a vir à tona. Uma nova onda de murmúrios passou pela plateia. A incerteza pairava pesada. A tensão estava à beira da explosão. O homem de capuz insistiu. Você tem que vir comigo. Ana, eles não vão parar até que estejam todos acabados. A palavra todos reverberou na mente de Érico com a força de um golpe. O futuro deles estava prestes a mudar de forma irreversível, e o que viria a seguir seria o ápice do horror. Um verdadeiro pesadelo. Enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais carregada, Érico sentiu a agonia de uma verdade que nunca imaginou suportar. O que mais poderia estar escondido na escuridão? As perguntas dançavam em sua mente. Mas a resposta parecia distante. E ao mesmo tempo que o caos se instalava, ele não sabia como escapar daquela realidade aterrorizante e como as reviravoltas do passado ainda podiam ameaçá-los. O homem de capuz olhou diretamente para Ana, o rosto contorcido com um misto de alívio e desespero. Você não deveria ter vindo. Eles estão mais próximos do que imaginávamos. As palavras dele ecoaram pela sala e o público sentiu uma onda de tensão se espalhar, como uma onda de choque. Ana congelou. O que você quer dizer com isso? Quem está vindo? A sua voz tremia, cheia de medo e urgência. As pessoas na plateia sussurravam, especulando. O clima estava prestes a ficar insuportável. No instante em que Érico estava prestes a falar, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta por onde o homem havia entrado. Barulhos de passos pesados e gritos se aproximavam, cortando a tensão como uma faca. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu como sombras, cercando o estúdio em questão de segundos. Os olhares se tornaram instantaneamente aterrorizados. Fiquem longe deles! O homem de capuz gritou, avançando para Ana. Ela recuou, o medo dominando seu rosto. O que estava acontecendo? Lúcio, agora consumido pela adrenalina, se pôs à frente de Ana como um escudo. Quem são vocês? Ele berrou. A voz firme, mas a insegurança estava evidente. Os homens silenciaram. Um deles, com um olhar implacável, deu um passo à frente. Sabemos da verdade sobre os Menendez, e vocês vão pagar por isso. O tom era como ácido, queimando na atmosfera pesada. Érico se sentiu fraco, as pernas quase cedendo. Ele olhou para Ana, que agora estava chorando.
uma mistura de medo e revelação em seus olhos. Eu não tinha ideia. Jurava que estávamos seguros, ela sussurrou, quase para si mesma. O choque foi como um tapa no rosto dele. O que Ana sabia? E se eles realmente estivessem envolvidos em algo maior do que pensavam? Antes que pudesse processar, um dos homens se virou para o público, inspecionando os rostos, uma expressão sinistra em seu olhar. Vocês acham que estão aqui para assistir um filme sobre vítimas? Nós somos a verdadeira história. E vocês, espectadores, vão se arrepender de assistir isso. O pânico começou a se espalhar entre as pessoas na plateia, algumas tentando se levantar, gritando por ajuda. Mas a tensão crescia. Érico estava paralisado. Então um grito agudo cortou a sala. Era Ana que caíra no chão, segurando a cabeça com as mãos, como se uma verdade insuportável tivesse atingido. Eu não posso, não posso, não outra vez. Ela chorava, as lágrimas escorrendo. É como se algo estivesse quebrando dentro dela. E Érico percebeu. Havia mais na história do que jamais souberam. Então, com um movimento rápido, o homem de capuz puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fez Érico tremer. Era alguém que ele conhecia, alguém que havia desaparecido de sua vida anos atrás. Oi, irmãos, disse a figura. A voz era familiar, mas as palavras estavam carregadas de uma intenção sombria. Surpresa! A verdade que vocês tanto procuraram, eu tenho. O silêncio na sala era tão denso que parecia que todos estavam segurando a respiração. A revelação transformou o ambiente. Uma corrente elétrica varreu os rostos e a tensão mudou de forma abrupta. Havia uma traição ali, pulsando, e Érico se sentia cada vez mais confuso. Você está vivo? Érico conseguiu dizer o chote, tornando difícil articular as palavras. Sim, e agora você precisa ouvir, disse a figura com um sorriso enigmático. Porque a verdade é que todos estão envolvidos. Nós sempre estivemos. Uma onda de murmúrios cresceu entre o público, a incredulidade flutuando como fumaça no ar. O que isso significava para eles? O que eles haviam feito? Com a história mudando diante deles, Érico sentiu um nó na garganta. A verdade não era o que esperavam. E no fundo do seu ser, ele percebeu, uma parte de sua vida estava prestes a desmoronar em pedaços. O que mais estavam escondendo? E se a verdadeira natureza do que ocorreu na infância deles fosse muito mais horrível do que poderiam imaginar? Os olhos de todos estavam fixos na figura conhecida. E o futuro se tornava nebuloso. O homem de capuz olhou diretamente para Ana, o rosto contorcido com um misto de alívio e desespero. Você não deveria ter vindo. Eles estão mais próximos do que imaginávamos. As palavras dele ecoaram pela sala, e o público sentiu uma onda de tensão se espalhar, como uma onda de choque. Ana congelou. O que você quer dizer com isso? Quem está vindo? Sua voz tremia, cheia de medo e urgência. As pessoas na plateia sussurravam. Especulando. O clima estava prestes a ficar insuportável. No instante em que Érico estava prestes a falar, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta por onde o homem havia entrado. Barulhos de passos pesados e gritos se aproximavam, cortando a tensão como uma faca. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu como sombras, cercando o estúdio em questão de segundos. Os olhares se tornaram instantaneamente aterrorizados. Fiquem longe deles!
O homem de capuz gritou, avançando para Ana. Ela recuou, o medo dominando seu rosto. Lúcio, agora consumido pela adrenalina, se pôs à frente de Ana, como um escudo. Quem são vocês? Ele berrou, a voz firme, mas a insegurança estava evidente. Os homens silenciaram. Um deles, com um olhar implacável, deu um passo à frente. Sabemos da verdade sobre os Menendez, e vocês vão pagar por isso. O tom era como ácido, queimando. Na atmosfera pesada, Érico se sentiu fraco, as pernas quase cedendo. Ele olhou para Ana, que agora estava chorando. Uma mistura de medo e revelação em seus olhos. Eu não tinha ideia. Jurava que estávamos seguros. Ela sussurrou, quase para si mesma. O choque foi como um tapa no rosto dele. O que Ana sabia? E se eles realmente estivessem envolvidos em algo maior do que pensavam? Antes que pudesse processar, um dos homens se virou para o público, inspecionando os rostos. Uma expressão sinistra em seu olhar. Vocês acham que estão aqui para assistir um filme sobre vítimas? Nós somos a verdadeira história. E vocês, espectadores, vão se arrepender de assistir isso. O pânico começou a se espalhar entre as pessoas na plateia. Algumas tentando se levantar, gritando por ajuda, mas a tensão crescia. Érico estava paralisado. Então, um grito agudo cortou. A sala! Era Ana, que caíra no chão, segurando a cabeça com as mãos, como se uma verdade insuportável tivesse atingido. Eu não posso, não outra vez. Ela chorava, as lágrimas escorrendo. É como se algo estivesse quebrando dentro dela. E Érico percebeu. Havia mais na história do que jamais souberam. Então, com um movimento rápido, o homem de capuz puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fez Érico tremer. Era alguém que ele conhecia. Alguém que havia desaparecido de sua vida anos atrás. Oi, irmãos, disse a figura. A voz era familiar, mas as palavras estavam carregadas de uma intenção sombria. Surpresa! A verdade que vocês tanto procuraram, eu tenho. Uma onda de murmúrios cresceu entre o público, a incredulidade flutuando como fumaça no ar. O que isso significava para eles? O que eles haviam feito? Com a história mudando diante deles, Érico sentiu um nó na garganta. A verdade não era o que esperavam. E no fundo do seu ser, ele percebeu. Uma parte de sua vida estava prestes a desmoronar em pedaços. O que mais estavam escondendo? E se a verdadeira natureza do que ocorreu na infância deles fosse muito mais horrível do que poderiam imaginar? O rosto de seu irmão, contraído por dor, e a tensão que antes reinava, agora se transformou em pânico absoluto. De repente, uma explosão de luz ofuscante encheu o estúdio, seguida por um rugido ensurdecedor vindo de fora. Todos se viram para a janela e viram uma nuvem de fumaça e luzes piscando. O que está acontecendo? Érico gritou, a preocupação fazendo sua cabeça girar. O som dos gritos e do caos lá fora parecia se misturar à loucura dentro do estúdio. Ana levantou o olhar, a mente parecendo se esclarecer em meio ao pânico. É apenas o começo. Ela gritou, e a voz dela tinha uma intensidade que congelou a muitos. Eles estão aqui para trazer à tona tudo o que escondemos. Quem está aqui? Lúcio gritou em choque, encarando a irmã. Mas antes que ela pudesse responder, outro homem apareceu na porta. Este era maior,
com uma expressão indomável, e carregava uma espécie de tabuleta de metal antigo. Prossigam, ele ordenou, e sua voz era como um trovão, retumbando pelo ar. A verdade deve ser libertada. O público estava em alvoroço agora. A tensão saltitava no ar como eletricidade, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se unir, revelando que tudo o que pensavam saber estava prestes a ser exposto. Num instante, Ana olhou para Érico com um misto de medo e determinação. Precisamos enfrentar isso, Érico! A verdade é a única saída! A sala estava em um turbilhão de incertezas, a atmosfera quente e pesada. O que mais estava escondido nas sombras? As revelações ainda estavam por vir, e cada instante parecia ser o último antes da tempestade. O futuro agora pairava como uma nuvem escura, prestes a desabar, e a resposta para todas as perguntas estava se aproximando, mais aterrorizante do que poderiam imaginar. Enquanto a sala fervia em tumulto e caos, Érico sentiu uma onda de desespero se apoderar dele. O homem que revelara seu rosto familiar trouxe à luz não apenas as sombras do passado, mas uma tempestade de emoções que ameaçava engoli-los. Ele estava prestes a perguntar como aquele ser poderia estar ali quando, de repente, um grito agudo rompeu o ar e tudo pareceu congelar. No fundo da sua mente, você sabia que isso ia acontecer. A voz de Ana ecoou, aflita e repleta de dor. É como se as paredes da sala estivessem comprimindo todos. Ela começou a recuar, os olhos vidrados, cheios de um entendimento que nenhum deles tinha. Então um barulho ensurdecedor irrompeu, e a porta do estúdio foi arrombada. Homens maiores que montanhas invadiram, vestidos completamente de preto, e a sala inteira virou um quadro de horror. Nós sabemos a verdade! Um deles gritou. E a fúria na voz parecia um eco distante de algo que deveria ter ficado enterrado. O pânico se instalou. Os espectadores gritavam, tentando se encolher para longe daquelas figuras ameaçadoras. Érico viu as expressões em seus rostos se transformarem de curiosidade para terror. Ele queria gritar, mas as palavras pareciam ter se perdido em sua garganta. O cenário estava se desintegrando diante dele. O homem de capuz olhou fixamente para Ana, com uma intensidade que parecia ameaçadora. Você não deveria ter voltado. Eles já estão aqui e agora todos estão em perigo. O olhar dela se transformou em uma mistura de incredulidade e confusão. O que estava acontecendo? Quem são eles? Lúcio perguntou, a voz trêmula de angústia. Ele se adiantou, tentando proteger Ana, como um irmão faria. O instinto de proteção o levou à beira do desespero, enquanto a verdade os ameaçava como um lobo faminto. A mulher de capuz deu um passo à frente, seu rosto iluminado por uma luz tênue que escorregava do teto. Eu sou a conexão que vocês não queriam ver. Ela retirou o capuz, revelando um rosto conhecido por ambos. Era uma velha amiga, alguém que acharam ter desaparecido anos atrás. Ana, eu voltei para acabar com isso. A frustração dela era palpável como um toque de gelo na alma. O ar ficou pesado. O que aquela mulher sabia? Então você estava ligada a isso tudo? Você estava com eles? Ana questionou, chocada. As revelações pareciam se acumular como folhas caindo em um turbilhão. Mas, antes que qualquer um pudesse responder, o homem de capuz levantou suas mãos, um gesto autoritário. Silêncio! Agora é a hora da verdade. Estamos todos em um jogo maior. O público estava em um frenesi. As perguntas pairando no ar.
Mas a tensão subia ao nível da estranheza. Você não sabe o quanto você está envolvida nisso tudo, Ana. A voz de Érico saiu como um sussurro desesperado. Ele queria entender, queria que tudo fizesse sentido. Contudo, naquele momento, a confusão tomou conta. A atmosfera em volta deles parecia uma bomba prestes a explodir. Os homens de preto avançaram, mas a mulher conhecida gritou: "Pare! Eles têm que saber!" E em um movimento rápido, ela jogou algo pequeno no ar. Uma explosão de luz brilhou entre eles, ofuscando as vistas. Érico sofreu um efeito de caleidoscópio e antes que pudesse entender, tudo se desenrolou. A sala se transformou. A verdade surgia aos poucos nas imagens que dançavam diante dele. Olhando fixamente, Érico percebeu os rostos na tela. Figuras familiares, antigos amigos, todos estavam ali em vídeos antigos. Em uma ligação traiçoeira! Era você! Ele gritou, a realização atingindo-o como uma flecha. Você sempre soube! Os sentimentos de traição percorreram seu corpo como um veneno sutil. A mulher olhou para ele com dor nos olhos. Era para proteger vocês. O que aconteceu com seus pais não foi apenas uma tragédia. Era um plano de manipulação em que nós éramos peões. Sala mergulhou em silêncio. Peões? A palavra ecoou como um lamento. Sim, revelou a mulher, a voz entrecortada. Atuamos juntos, todos nós. E agora, eles estão atrás de você novamente. Não apenas por sua história, mas porque vocês são a chave para algo muito maior. Érico olhou incrédulo para Ana. A sensação de que tudo o que acreditava saber havia sido sugado. O futuro deles, que uma vez parecia claro, agora era uma colcha de retalhos, de traições e segredos. O que fazemos agora? A pergunta ficou pairando no ar. E um peso insuportável recaiu sobre eles. A resposta estava lá, na escuridão dentro deles. O que mais estavam escondendo? O que significava ser parte desse jogo cheio de segredos? As peças estavam se juntando, mas o desfecho prometia ser muito mais devastador do que imaginavam. A verdade que buscavam poderia não ser a libertação, mas a prisão definitiva. Enquanto a sala fervia em tumulto e caos, Érico sentiu uma onda de desespero se apoderar dele. O homem que revelara seu rosto familiar trouxe à luz não apenas as sombras do passado, mas uma tempestade de emoções que ameaçava engoli-los. Ele estava prestes a perguntar como aquele ser poderia estar ali, quando, de repente, um grito agudo rompeu o ar e tudo pareceu congelar. No fundo da sua mente, você sabia que isso ia acontecer. A voz de Ana ecoou, aflita e repleta de dor. Era como se as paredes da sala estivessem comprimindo todos. Ela começou a recuar, os olhos vidrados, cheios de um entendimento que nenhum deles tinha. Então, um barulho ensurdecedor irrompeu e a porta do estúdio foi arrombada. Homens maiores que montanhas invadirem, vestidos completamente de preto, e a sala inteira virou um quadro de horror. Nós sabemos a verdade! Um deles gritou, e a fúria na voz parecia um eco distante de algo que deveria ter ficado enterrado. O pânico se instalou. Os espectadores gritavam, tentando se encolher para longe daquelas figuras ameaçadoras. Érico viu as expressões em seus rostos se transformarem de curiosidade para terror. Ele queria gritar, mas as palavras pareciam ter se perdido em sua garganta. O cenário estava se desintegrando diante dele. O homem de capuz olhou fixamente para Ana com uma intensidade que parecia ameaçadora.
Você não deveria ter voltado. Eles já estão aqui, e agora todos estão em perigo. O olhar dela se transformou em uma mistura de incredulidade e confusão. O que estava acontecendo? Quem são eles? Lúcio perguntou, a voz trêmula de angústia. Ele se adiantou, tentando proteger Ana, como um irmão faria. O instinto de proteção o levou à beira do desespero, enquanto a verdade os ameaçava como um lobo faminto. A mulher de capuz deu um passo à frente, seu rosto iluminado por uma luz tênue que escorregava do teto. Eu sou a conexão que vocês não queriam ver. Ela retirou o capuz, revelando um rosto conhecido por ambos. Era uma velha amiga, alguém que acharam ter desaparecido anos atrás. Ana, eu voltei para acabar com isso. A frustração dela era palpável, como um toque de gelo na alma. O ar ficou pesado. O que aquela mulher sabia? Então você estava ligada a isso tudo? Você estava com eles? Ana questionou, chocada. As revelações pareciam se acumular como folhas caindo em um turbilhão. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem de capuz levantou suas mãos. Um gesto autoritário. Silêncio! Agora é a hora da verdade. Estamos todos em um jogo maior. O público estava em um frenesi, as perguntas pairando no ar, mas a tensão subia ao nível da estranheza. Você não sabe o quanto você está envolvida nisso tudo, Ana. A voz de Érico saiu como um sussurro desesperado. Ele queria entender, queria que tudo fizesse sentido. Contudo, naquele momento, a confusão tomou conta. A atmosfera em volta deles parecia uma bomba prestes a explodir. Os homens de preto avançaram, mas a mulher conhecida gritou: "Pare! Eles têm que saber!" E em um movimento rápido, ela jogou algo pequeno no ar. Uma explosão de luz brilhou entre eles, ofuscando as vistas. Érico sofreu um efeito de caleidoscópio. E antes que pudesse entender, tudo se desenrolou. A sala se transformou. A verdade surgia aos poucos nas imagens que dançavam diante dele. Olhando fixamente, Érico percebeu os rostos na tela. Figuras familiares, antigos amigos, todos estavam ali em vídeos antigos, em uma ligação traiçoeira. "Era você!" ele gritou, a realização atingindo-o como uma flecha. Você sempre soube! Os sentimentos de traição percorreram seu corpo como um veneno sutil. A mulher olhou para ele, com dor nos olhos. Era para proteger vocês. O que aconteceu com seus pais não foi apenas uma tragédia. Era um plano, um jogo de manipulação em que nós éramos peões. Uma onda de murmúrios cresceu entre o público, enquanto a tensão se tornava quase palpável. À medida que as revelações se desenrolavam, a sala ficou silenciosa. O que isso significava para eles? O que eles haviam feito? Com a história mudando diante deles, Érico sentiu um nó na garganta. A verdade não era o que esperavam, mas no fundo da sala, uma sombra se movia. Uma nova figura. Era um homem mais velho com um olhar penetrante e um sorriso que parecia mais uma ameaça. Bravo! Tanta emoção, tanta esperança, e tudo está prestes a mudar de novo. Ele disse, a voz baixa, mas cortante. Quem é você? Lúcio perguntou, a voz tremendo. Eu sou a conexão final, a pessoa que orquestrou tudo isso.
E se os Menendez acreditam que as verdades que estão descobrindo os libertarão, estão redondamente enganados. Ao dizer isso, detalhes de um passado sombrio começaram a emergir nas imagens da tela. A sala, antes cheia de expectativa, agora vibrava com a ansiedade de um segredo muito maior. Ana olhou para o homem, o rosto pálido. Você? Você fez isso? Eu sempre estive aqui, apenas observei. E a verdade que estão buscando pode ser a pior das mentiras. O olhar dele cruzou com o de Érico. E o espaço entre eles se tornou eletrizante de tensão. Você não pode fazer isso, Ana gritou, as mãos tremendo. O terror em seu olhar era inconfundível. O estava insinuando? O vento parecia sussurrar segredos, e a sala se tornava um campo minado de incertezas. Ah, mas eu posso! Estou prometendo a você, o que vem a seguir será um jogo para suas vidas. O passado é apenas o começo. Preparem-se para uma tempestade que não esperavam. Ele riu, um som frio e desconcertante. O estúdio ficou em silêncio total. Cada coração batia forte. O futuro deles estava agora em jogo. E o que vinha pela frente prometia ser ainda mais aterrador. A pergunta pairava no ar. Quem era realmente o inimigo? E qual o verdadeiro papel de cada um nessa história? A verdade que buscavam poderia não ser a libertação, mas a prisão definitiva. E Érico começou a se perguntar se a resposta estava mais próxima do que imaginavam, cada vez mais envolta na escuridão. O homem de capuz olhou diretamente para Ana, o rosto contorcido com um misto de alívio e desespero. Você não deveria ter vindo. Eles estão mais próximos do que imaginávamos. As palavras dele ecoaram pela sala, e o público sentiu uma onda de tensão se espalhar, como uma onda de choque. Ana congelou. O que você quer dizer com isso? Quem está vindo? Sua voz tremia, cheia de medo e urgência. As pessoas na plateia sussurravam, especulando. O clima estava prestes a ficar insuportável. No instante em que Érico estava prestes a falar, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta por onde o homem havia entrado. Barulhos de passos pesados e gritos se aproximavam, cortando a tensão como uma faca. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu como sombras, cercando o estúdio em questão de segundos. Os olhares se tornaram instantaneamente aterrorizados. Fiquem longe deles! O homem de capuz gritou, avançando para Ana. Ela recuou, o medo dominando seu rosto. Lúcio, agora consumido pela adrenalina, se pôs à frente de Ana, como um escudo. Quem são vocês? Ele berrou, a voz firme, mas a insegurança estava evidente. Os homens silenciaram. Um deles, com um olhar implacável, deu um passo à frente. Sabemos da verdade sobre os Menendez. E vocês vão pagar por isso. O tom era como ácido, queimando na atmosfera pesada. Érico se sentiu fraco, as pernas quase cedendo. Ele olhou para Ana, que agora estava chorando. Uma mistura de medo e revelação em seus olhos. Eu não tinha ideia, jurava que estávamos seguros. Ela sussurrou, quase, para si mesma. O choque foi como um tapa no rosto dele. O que Ana sabia? E se eles realmente estivessem envolvidos em algo maior do que pensavam? Antes que pudesse processar, um dos homens se virou para o público, inspecionando os rostos, uma expressão sinistra em seu olhar. Vocês acham que estão aqui para assistir a um filme sobre vítimas? Nós
somos a verdadeira história. E vocês, espectadores, vão se arrepender de assistir isso. O pânico começou a se espalhar entre as pessoas na plateia, algumas tentando se levantar, gritando por ajuda. Mas a tensão crescia. Érico estava paralisado. Então, um grito agudo cortou a sala. É a Ana, que caíra no chão, segurando a cabeça com as mãos, como se uma verdade insuportável tivesse atingido. Eu não posso! Não posso! Não outra vez! Ela chorava, as lágrimas escorrendo. É como se algo estivesse quebrando dentro dela, e Érico percebeu. Havia mais na história do que jamais souberam. Então, com um movimento rápido, o homem de capuz puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fez Érico tremer. Era alguém que ele conhecia, alguém que havia desaparecido de sua vida anos atrás. Oi, irmãos, disse a figura. A voz era familiar, mas as palavras estavam carregadas de uma intenção sombria. Surpresa! A verdade que vocês tanto procuraram. Eu tenho. Uma onda de murmúrios cresceu entre o público, a incredulidade flutuando como fumaça no ar. O que isso significava para eles? O que eles haviam feito? Com a história mudando diante deles, Érico sentiu um nó na garganta. A verdade não era o que esperavam. E no fundo do seu ser, ele percebeu, uma parte de sua vida estava prestes a desmoronar em pedaços. O que mais estavam escondendo? E se a verdadeira natureza do que ocorreu na infância deles fosse muito mais horrível do que poderiam imaginar? Os olhos de seu irmão contraídos por dor, e a tensão que antes reinava agora se transformou em pânico absoluto. De repente, uma explosão de luz ofuscante encheu o estúdio, seguida por um rugido ensurdecedor vindo de fora. Todos se viraram para a janela e viram uma nuvem de fumaça e luzes piscando. O que está acontecendo? Érico gritou, a preocupação fazendo sua cabeça girar. O som dos gritos e do caos lá fora parecia se misturar à loucura dentro do estúdio. Ana levantou o olhar, a mente parecendo se esclarecer em meio ao pânico. É apenas o começo, ela gritou, e a voz dela tinha uma intensidade que congelou a muitos. Eles estão aqui para trazer a Dona tudo que escondemos. Tei está aqui, Lúcio gritou em choque, encarando a irmã. Mas antes que ela pudesse responder, o homem de capuz levantou suas mãos. Um gesto autoritário. Silêncio! Agora é a hora da verdade! Estamos todos em um jogo maior. O público estava em um frenesi, as perguntas pairando no ar, mas a tensão subia ao nível da estranheza. Você não sabe o quanto você está envolvida nisso tudo, Ana. A voz de Érico saiu como um sussurro desesperado. Ele queria entender, queria que tudo fizesse sentido. Contudo, naquele momento, a confusão tomou conta. A atmosfera em volta deles parecia uma bomba prestes a explodir. Os homens de preto avançaram, mas a mulher conhecida gritou: "Pare! Eles têm que saber!" E em um movimento rápido, ela jogou algo pequeno no ar. Uma explosão de luz brilhou entre eles, ofuscando as vistas. Érico sofreu um efeito de caleidoscópio. E antes que pudesse entender, tudo se desenrolou. A sala se transformou. A verdade surgia aos poucos nas imagens que dançavam diante dele. Olhando fixamente, Érico percebeu os rostos na tela. Figuras familiares, antigos amigos. Todos estavam ali em vídeos antigos, em uma ligação traiçoeira. "Era você!" ele gritou, a realização atingindo-o como uma flecha. "Você sempre soube.
Os sentimentos de traição percorreram seu corpo como um veneno sutil. A mulher olhou para ele com dor dos olhos. Era para proteger vocês. O que aconteceu com seus pais não foi apenas uma tragédia. Era um plano, um jogo de manipulação em que nós éramos peões. A sala agora vibrava com um silêncio pesado. Mas ao mesmo tempo, um burburinho crescente começou a espalhar entre os presentes. Um jovem na plateia levantou a mão, muito nervoso, mas decidido. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com peões? Ana olhou para Érico com um misto de desespero e determinação. É ele é o responsável por tudo. Érico virou-se para o homem familiar, a adrenalina pulsando em suas veias. Você? O que você fez? O que você realmente sabe? Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O homem disse, os olhos brilhando com uma frieza que o fazia parecer outra pessoa. A verdade é que, enquanto vocês acreditavam estar fugindo do passado, estavam sendo vigiados por todos nós. A sala ficou em silêncio absoluto. Vigiados? Lúcio repetiu perplexo. Sim, o plano original era protegê-los, mas tudo saiu do controle. E eu não sou o único que sabe disso. Somos todos parte de um jogo muito maior. Ele fez uma pausa dramática antes de prosseguir. Você, Ana, não é quem você acha que é. Ana empalideceu. O que você quer dizer com isso? Você é mais do que uma vítima. Você sempre foi a peça-chave. E se você não fizer o que eu digo, todos nós poderemos sofrer consequências que vocês não podem começar a imaginar. Um tremor percorreu Érico. Como assim? O que aconteceria com eles? O que mais estavam escondendo? O homem de capuz parecia revelador, mas também ameaçador. A sala estava em suspense. E ele sentiu que a verdade poderia ser mais sombria do que sabiam. Você tem que nos dizer a verdade agora! Érico exigiu a voz elevada. Mas naquele momento, um grito rompendo a tensão da sala. Uma explosão do lado de fora, e tudo começou a desmoronar. O que era real? O que eram mentiras? Todos estavam em perigo. E a única coisa evidente era que a noite estava longe de terminar. O homem de capuz olhou diretamente para Ana, o rosto contorcido, com um misto de alívio e desespero. Você não deveria ter vindo. Eles estão mais próximos do que imaginávamos. Das palavras dele ecoaram pela sala, e o público sentiu uma onda de tensão se espalhar, como uma onda de choque. Ana congelou. O que você quer dizer com isso? Quem está vindo? Sua voz tremia, cheia de medo e urgência. As pessoas na plateia sussurravam, especulando. O clima estava prestes a ficar insuportável. No instante em que Érico estava prestes a falar, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta, por onde o homem havia entrado. Barulhos de passos pesados e gritos se aproximavam, cortando a tensão como uma faca. Um grupo de homens vestidos de preto apareceu como sombras, cercando o estúdio em questão de segundos. Os olhares se tornaram instantaneamente aterrorizados. Fiquem longe deles! O homem de capuz gritou, avançando para Ana. Ela recuou, o medo dominando seu rosto. Lúcio, agora consumido pela adrenalina, se pôs à frente de Ana, como um escudo. Quem são vocês? Ele berrou, a voz firme, mas a insegurança estava evidente. Os homens silenciaram. Um deles, com o olhar implacável, deu um passo à frente. Sabemos da verdade sobre os Menendez. E vocês vão pagar por isso. O tom era como ácido, queimando na atmosfera pesada. Érico se sentiu fraco, as pernas quase cedendo.
Ele olhou para Ana, que agora estava chorando. Uma mistura de medo e revelação em seus olhos. Eu não tinha ideia. Jurava que estávamos seguros. Ela sussurrou, quase para si mesma. O choque foi como um tapa no rosto dele. O que Ana sabia? E se eles realmente estivessem envolvidos em algo maior do que pensavam? Antes que pudesse processar, um dos homens se virou para o público, inspecionando os rostos, uma expressão sinistra em seu olhar. Vocês acham que estão aqui para assistir a um filme sobre vítimas? Nós somos a verdadeira história. E vocês, espectadores, vão se arrepender de assistir isso. O pânico começou a se espalhar entre as pessoas na plateia. Algumas tentando se levantar, gritando por ajuda. Mas a tensão crescia. Érico estava paralisado. Então, um grito agudo cortou a sala. Era Ana que caíra no chão, segurando a cabeça com as mãos, como se uma verdade insuportável tivesse atingido. Eu não posso, não outra vez! Ela chorava, as lágrimas escorrendo. Era como se algo estivesse quebrando dentro dela. E Érico percebeu. Havia mais na história do... que jamais souberam. Então, com um movimento rápido, o homem de capuz puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fez Érico tremer. Era alguém que ele conhecia, alguém que havia desaparecido de sua vida anos atrás. Oi, irmãos, disse a figura. A voz era familiar, mas as palavras estavam carregadas de uma intenção sombria. Surpresa! A verdade que vocês tanto procuraram, eu tenho! Uma onda de murmúrios cresceu entre o público, a incredulidade flutuando como fumaça no ar. O que isso significava para eles? O que eles haviam feito? Com a história mudando diante deles, Érico sentiu um nó na garganta. A verdade não era o que esperavam. E no fundo do seu ser, ele percebeu. Uma parte de sua vida estava prestes a desmoronar em pedaços. O que mais estavam escondendo? E se a verdadeira natureza do que ocorreu na infância deles fosse muito mais horrível do que poderiam imaginar? Os olhos de seu irmão, contraídos por dor, e a tensão que antes reinava agora se transformou em pânico absoluto. De repente, uma explosão de luz ofuscante encheu o estúdio, seguida por um rugido ensurdecedor vindo de fora. Todos se viraram para a janela e viram uma nuvem de fumaça e luzes piscando. — O que está acontecendo? Érico gritou, a preocupação fazendo sua cabeça girar. Os sons, gritos e do caos lá fora parecia se misturar à loucura dentro do estúdio. Ana levantou o olhar, a mente parecendo se esclarecer em meio ao pânico. — É apenas o começo! Ela gritou, e a voz dela tinha uma intensidade que congelou a muitos. Eles estão aqui para trazer à tona tudo o que escondemos. — Quem está aqui? Lúcio gritou em choque, encarando a irmã. Mas antes que ela pudesse responder, o homem de capuz levantou suas mãos, um gesto autoritário. — Silêncio! Agora é a hora da verdade. Estamos todos em um jogo maior. O público estava em um frenesi, as perguntas pairando no ar, mas a tensão subia ao nível da estranheza. Você não sabe o quanto você está envolvida nisso tudo, Ana. A voz de Érico saiu como um sussurro desesperado. Ele queria entender, queria que tudo fizesse sentido. Contudo, naquele momento, a confusão tomou conta. A atmosfera em volta deles parecia uma bomba prestes a explodir. Os homens de preto avançaram, mas a mulher conhecida gritou: — Pare! Eles têm que saber! E em um movimento rápido, ela jogou algo pequeno no ar. Uma explosão de luz brilhou entre eles, ofuscando as vistas.
Érico sofreu um efeito de caleidoscópio. E antes que pudesse entender, tudo se desenrolou. A sala se transformou. A verdade surgia aos poucos nas imagens que dançavam diante dele. Olhando fixamente, Érico percebeu os rostos na tela. Figuras familiares, antigos amigos, todos estavam ali em vídeos antigos, em uma ligação traiçoeira. Era você! Ele gritou, a realização atingindo-o como uma flecha. Você sempre soube. Os sentimentos de traição percorreram seu corpo como um veneno sutil. A mulher olhou para ele com dor nos olhos. Era para proteger vocês. O que aconteceu com seus pais não foi apenas uma tragédia. Era um plano, um jogo de manipulação em que nós éramos peões. A sala agora vibrava com um silêncio pesado. Mas, ao mesmo tempo, um burburinho crescente começou a espalhar entre os presentes. Um jovem na plateia levantou a mão, muito nervoso, mas decidido. Isso não faz sentido. O que você quer? Dizer com peões. Ana olhou para Érico com um misto de desespero e determinação. É ele! Ele é o responsável por tudo. Érico virou-se para o homem familiar, a adrenalina pulsando em suas veias. Você? O que você fez? O que você realmente sabe? Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O homem disse, os olhos brilhando com uma frieza que o fazia parecer outra pessoa. A verdade é que enquanto vocês acreditavam estar fugindo do passado, estavam sendo vigiados por todos nós. A sala ficou em silêncio absoluto. Vigiados? Lúcio repetiu, perplexo. Sim, o plano original era protegê-los, mas tudo saiu do controle. E eu não sou o único que sabe disso. Somos todos parte de um jogo muito maior. Ele fez uma pausa dramática antes de prosseguir. Você, Ana, não é quem você acha que é. Ana empalideceu. O que você quer dizer com isso? Você é mais do que uma vítima. Você sempre foi a peça-chave. E se você não fizer o que eu digo, todos nós poderemos sofrer consequências que vocês não podem começar a imaginar. Um tremor percorreu Érico. Como assim? O que aconteceria com eles? O que mais estavam escondendo? O homem de capuz parecia revelador, mas também ameaçador. A sala estava em suspense, e ele sentiu que a verdade poderia ser mais sombria do que sabiam. Você tem que nos dizer a verdade agora! Érico exigiu, a voz elevada. Mas naquele momento, um grito rompendo a tensão da sala. Uma explosão do lado de fora. E tudo começou a desmoronar. O que era real? O que eram mentiras? Todos estavam em perigo, e a única coisa evidente era que a noite estava longe de terminar.